Muito boa noite. Eleições do Futebol Clube do Porto, marcadas para o próximo fim de semana. Já aqui tivemos dois dos candidatos a estas eleições, José Fernando Rio e Nuno Lobo. Hoje tenho o gosto de receber o líder da lista A, no caso o atual presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa. Muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Porto Canal. Vamos já conversar, para já uma peça de perfil e depois vamos à conversa. Nasceu a 28 de dezembro de 1937 e foi aos 23 anos que Jorge Nuno Pinto da Costa teve o primeiro cargo no Futebol Clube do Porto como vogal da secção de patinagem. No ano seguinte, passou a chefiar o hóquei em patins e até 1969 acumulou ainda as funções de seccionista do hóquei em campo e do boxe. Depois foi 3 anos diretor das modalidades. Ao futebol, chegou em 1976 para chefiar o departamento por indicação de Américo de Sá, mas para aceitar esse cargo colocou a condição do regresso de José Maria Pedroto ao clube. Juntos quebraram em 1978 o jejum de 19 anos sem vencer o campeonato nacional. Em 1980 acabou por deixar o departamento de futebol, mas regressou 2 anos depois para ser eleito o 33º presidente do Futebol Clube do Porto e desde 1982 que já lá vão 38 anos de mandatos de Jorge Nuno Pinto da Costa. No futebol foram conquistados 21 campeonatos com o inédito Penta e também 12 taças de Portugal e 21 supertaças. A nível europeu, em 1987, o Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão da Europa e do mundo e em 1988 venceu a Supertaça Europeia. No início do século XXI, ainda seriam conquistadas uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Liga Europa. Triunfos que também se estendem às várias modalidades dos Dragões. Para além das conquistas desportivas, Jorge Nuno Pinto da Costa também deixou marca no desenvolvimento das infraestruturas do clube. Além do rebaixamento e de melhorias no Estádio das Antas, foram construídos o Estádio do Dragão, o Dragão Arena e o Museu do Futebol Clube do Porto. Mas Pinto da Costa já disse que esta recandidatura não é a pensar no passado, mas sim no presente e no futuro. Sr. Pinto da Costa, mais uma vez, muito boa noite. Estava a olhar para este percurso, 38 anos, não acha que são anos passíveis das pessoas considerarem que são anos a mais? Depende, se as pessoas acharem que este resumo que aqui vimos que não é bom, acho que são anos a mais. Se entenderem que pode ser uma garantia de continuarmos na senda do sucesso, são capazes de achar que ainda pode haver mais anos. E eu, ao olhar para isto, recordo sempre com muito prazer e emoção estes momentos fantásticos que aqui vivi e acho que tem que ser este o objetivo do Futebol do Porto. Eu vi no programa de um dos candidatos mudar para ganhar. Realmente, se isto não é ganhar, é mudar. Se isto é ganhar, mudar, só se for para perder. Mas, Sr. Pinto da Costa, este resumo todo que tem, enfim, um currículo gigantesco e impressionante, não teve correspondência nos últimos anos. O Porto não ganhou nos últimos anos como ganhava antes. Não ganhou. E quando se fala em mudar para ganhar é nessa perspectiva. É evidente. Mas eu acho que é um momento infeliz para dizer uma coisa dessas. No momento em que, por exemplo, a equipa de futebol é líder do campeonato, está apurada para a final da Taça de Portugal, vir dizer que é preciso mudar para ganhar, é quase que um voto de desconfiança à nossa equipa e ao nosso treinador. Mudar para ganhar, não. Tem que se deixar estar como está para continuarmos a ganhar, porque estamos em posição de ganhar, só dependemos de nós. Não há nenhum clube, que não o Futebol Clube do Porto, que só dependa de si para ganhar. Agora, quando vejo falarem, ontem li, já não sei, um dos candidatos a tirar-se ao Benfica, porque tinha sido quase que uma crítica de que nós permitimos que eles ganhem campeonatos da maneira que ganham, com toupeiras, falaram em toupeiras, nesses bichos todos que a gente sabe que de facto existiram. É uma incoerência depois vir culpar por erros de gestão
de gestão ou culpa de treinadores ou de jogadores que entram ou saem, porque afinal de contas eles mesmos dizem que os campeonatos não se ganharam, por exemplo o último, apenas por esse facto. E se calhar tem razão, mas se não fosse esse facto, o Futebol do Porto hoje estava a disputar e em posição de lutar pelo tricampeonato. Portanto, é uma incoerência, por um lado, censurar os nossos adversários pela maneira como agem e depois dizer que perdemos porque saiu este ou entrou aquele. Mas acha que nestes últimos anos o Porto só perdeu por causa disso? Fundamentalmente só, não tenho a mínima dúvida. Se eu for ver o último campeonato, como decorreram os últimos jogos, toda a gente está de acordo e é só fazer contas. É só lembrar do que foi aquele Feirense-Benfica, do que foi o Braga-Benfica, do que foi o Rio Ave-Benfica e fazer contas. É só ver quantos estão a mais, quantos estão a menos. Mas nos últimos anos há 25 títulos ganhos pelo clube rival, neste caso o Benfica, e 3 pelo Porto. É evidente que o Futebol, não sei se há 25 ganhos pelo Benfica. Estamos a falar de títulos todos. Anda perto disso. Pode andar perto disso. Agora, era uma diferença grande para aquilo que os sócios do Porto percebiam do que era aqui há uns anos o Futebol Clube do Porto. É evidente, mas o Futebol Clube do Porto nunca deixou de estar na luta. O Futebol perdeu, por exemplo, várias finais nos penaltis. Isto não é um sinal de inferioridade. Perder ou ganhar nos penaltis é quase que uma lotaria. Não é bem uma lotaria no meu conceito, mas é um pouco. Portanto, não se pode de maneira nenhuma, quando falam do futebol, parece que o futebol, que a equipa de futebol e o futebol em si, que está numa crise. Abençoada crise em que somos líderes do campeonato, em que estamos na final da Taça de Portugal. Digo, abençoada crise. Deus queira que daqui a um ano, a 10 jornadas do fim, a nossa crise nos ponha em primeiro lugar e na final da Taça de Portugal. Agora, é muito fácil para quem não conhece as coisas e não são obrigados a conhecer qualquer um dos candidatos porque nunca passou por cargo de responsabilidade no Futebol Clube do Porto, é muito fácil, por exemplo, dizer assim, eu não deixo sair jogadores a custo zero. Tenha essa cassete, está na cassete dos 2 candidatos. O Herrera... Ia-lhe perguntar isso, como é que... O Herrera e o... Sim, senhor. O Brahim e o Herrera saíram a custo zero. O Brahim e o Herrera saíram não era uma prática da direção do Futebol Clube do Porto. Mas deixe-me explicar-lhe o seguinte, para ver como é que se soluciona. 2 anos antes de acabar, as pessoas têm memória curta. 2 anos antes de acabar o contrato, o Herrera, no tempo do Nuno Espírito Santo, era uma persona não grata para todos os sócios do Futebol Clube do Porto. E recordar-se-á que depois de uma grande exibição com o Benfica no Estádio Dragão, o Futebol Clube do Porto perdeu se calhar aí o campeonato, quando o Herrera, ao minuto do fim, desnecessariamente se deu um canto e depois na execução desse canto saiu da jogada e deu empate. Deus me livre, as dificuldades o próprio Herrera sentiu em poder quase que sair à rua porque era um jogador não estimado. No ano seguinte, com a vinda do Sérgio Conceição, recuperou o Herrera, que passou de jogador indesejado a jogador primeiramente aceite, depois estimado e depois querido, porque subiu imenso de rendimento. E 2 anos antes, portanto não foi no último época, nós tentamos nessa ocasião renovar com o Herrera. Tentamos, falamos com o empresário, falamos com o Herrera. Sabe quanto é que o Herrera nos pediu para renovar? Não faço. Mas eu vou-lhe dizer, 6.200.000 euros, que é quanto dava o que ele queria, 3 milhões net. Acha que o Futebol Clube do Porto pode ter jogadores a esse nível, com esse nível salarial? Impossível. Tentamos tudo para que baixasse, não conseguiu. Tentamos atempadamente negociá-lo com outros clubes e os clubes, não houve nenhum clube que estivesse interessado dele nesse ano.
com o aproximar do final do contrato, que ele continuava a exigir os tais 6.200.000 euros, é evidente que ninguém o ia comprar, como não comprou um ano antes, nós tivemos que optar ou utilizar o jogador porque tinha contrato, ou então dar-lhe 6.200.000 euros, o que é impraticável para qualquer jogador. O Brahimi foi igual? O Brahimi foi parecido, não chegamos a fazer uma proposta conjunta, concreta, mas sabíamos através dos empresários quanto ele pretendia e era impossível. Agora, para vender um jogador é preciso duas coisas. Primeiro, ter o jogador para vender e segundo, haver um comprador. E a realidade é que nem num caso nem no outro apareceu qualquer comprador. Agora pergunto, se eu tiver um jogador que acaba o contrato um ano e meio antes, que foi quando nós quisemos renovar, e ele lhe pede 6.200.000 euros, das duas uma, ou lhe os dá, ou tem que procurar, repito, quem o compre. Se não tiver quem o compre, ou o utiliza e depois o perde a custo zero, ou então perde-o a custo zero e ainda tem o prejuízo de não o ter utilizado. Mas nestes anos todos, Sr. Pinto Costa, desde a era Lopetegui, o Porto teve uma rotação tremenda de jogadores, comprou muitos jogadores, alguns foram um falhanço. Os associados viram alguns jogadores da formação saírem, criados no Futebol Porto, Rubem Neves, Gonçalo Paciência, etc. E não foi por custos muito elevados, pelo menos a avaliar por aquilo que fez o mercado. Depende do conceito do custo elevado. Sair um jogador como o Rubem Neves. Deixou de sair alguns jogadores que eram também queridos da massa associativa e vieram outros que depois não serviram e foram-se embora. Você falou-me em dois casos. Estou-me a lembrar agora desses. O Rubem Neves saiu por 18 milhões. Na altura não era titular do Futebol Clube do Porto. Atenção. Não era titular. Mas era um agora. O Aró e o Fábio Silva também não são titulares. Era um agora, que você diz que é um agora. Mas quando saiu do Futebol do Porto, não era titular. Era um jovem da formação. Era um jovem da formação e saiu por 18 milhões. Sabe que jovens da formação saíram por preços mais baixos do Benfica? O Bernardo Silva, o Gonçalo Guedes saíram por menos. E aí foi uma excelente política, uma excelente jogada. Estou-lhe a dizer, sair um jogador que não é titular... Não acha que houve uma rotação de demasiados jogadores? Depois vieram bastantes. Eu lembro-me no início da época que houve 6 jogadores que vieram embora do Algarve, mais ou menos. Houve um início da época em que houve jogadores que foram contratados, mas não serviram para o plantel. Não acha que houve demasiada rotação de jogadores? Não, se eles foram contratados e vieram embora, não chegaram a fazer rotação, não serviram. Verificou-se que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Olha, lembro-me do tempo do Bobby Robson, vieram 4 ou 5 jogadores que não ficou nenhum. O senhor fala agora no acerto claro, que é necessário para o futuro. Acha que houve desacertos demasiados? Houve alguns. Estou-lhe a falar disto porque a sua direção não habituou os associados a isto. Certo, a minha direção habituou este ano, por exemplo, este ano a trazer o guarda-redes, Marchesín, habituou a trazer o Nakajima, habituou a trazer o Luís Dias e habituou a trazer o Zé Luís. Nenhum destes jogadores foi um falhanço. São 4 excelentes jogadores que têm produzido, que são garantias de qualidade na equipa, 4, são 4 em 11. 4 e que têm mercado, portanto, que estão mais valorizados. Portanto, ir buscar, falar no Herrera, que saiu a custo zero, saiu. E qualquer jogador que me peça 6 milhões de euros para renovar, ou é vendido, e para isso, repito, tem que ter comprador, ou sai. Porque o futebol português, não é o futebol Porto, o futebol português não tem capacidade para pagar isso a qualquer jogador, seja ele qual for. Sr. Pinto Costa, entretanto, eu há 3 anos, julgo que foi a última eleição, foi há 3 anos, ou há 4, estivemos aqui, talvez há 4. Estivemos aqui numa entrevista e na altura já houve alguma contestação dos adeptos, alguns votos em branco, e lembro-me de ter dito que percebia que era um sinal de insatisfação dos adeptos e, portanto, ia melhorar. 4 anos depois, duplicou o passivo do Futebol do Porto, a situação financeira do Futebol do Porto piorou bastante. Acha que foi um falhanço este último mandato? Não acho porque
porque, por exemplo, explora-se Como é que se explica isto? explica-se, olha, uma das piores, uma das mais recentes e piores explicações é o que aconteceu com este vírus maldito que veio perturbar tudo. Mas antes do vírus já a situação não era boa. Já não era boa, mas ainda ontem ouvimos, eu não ouvi, mas vi extratos hoje, de o presidente de um clube dizer que esta epidemia lhe dificultou, impossibilitou a venda de 2 jogadores em 200 milhões de euros. Nós também tínhamos encaminhado, não era por esse valor, mas tínhamos mais perto disso do que longe da metade. É óbvio que quando fazemos os planos e os projetos e sabemos que temos isto a pagar, mas temos isto que podemos realizar, ninguém está a fazer um orçamento a pensar que vai aparecer um vírus maldito que vai de um momento para o outro pôr o país, eu quase que diria o mundo, em pantanas. Obviamente que a partir do momento que aconteceu isso, é necessário tomar medidas e realizá-las. Mas antes do vírus já o Futebol Clube do Porto estava com dificuldades financeiras e já tinha um fair play financeiro, um empréstimo de obrigacionista, muito dependente da entrada na Liga dos Campeões. É evidente, o Futebol Porto pode estar dependente destas coisas. É evidente que o Futebol Clube do Porto tinha isso, mas se o Futebol Clube do Porto tivesse realizado, vou-lhe ser concreto sem dizer o nome dos jogadores, 147 milhões que já tinha o acordo para venda, não estávamos aqui a falar de problemas financeiros. O Benfica tinha 200, nós tínhamos 147, a diferença não é assim muito grande. Agora, eu posso, se eu souber que tenho este património que posso realizar, posso gastar e posso contrair dívidas porque sei que estou seguro. Agora, se de repente me aparece um vírus que afeta todos e afeta os meus compradores, é óbvio que temos que nos moldar à situação, temos que estar conscientes e temos que procurar outras soluções. Mas isso tenho que reconhecer que foi uma coisa que doeu aos adeptos, o Futebol Porto estar sob fair play financeiro durante estes tempos todos. Pois, naturalmente, mas olha, quer que eu lhe diga, o que dói aos adeptos não é de estar em fair play financeiro ou se deixa de estar. Isso é demagogia de quem quer lançar, são contas. O que o futebol, os adeptos querem é a garantia de que a bola entre, de que o Futebol Clube do Porto ganhe títulos e que o Futebol Clube do Porto mantenha em seu poder os ativos e as ações da SAD do Futebol Clube do Porto. Não se pode gastar mais do que o que se tem. Não pode gastar mais do que tem, mas se pode gastar se souber que tem uma coisa que amanhã lhe vai valer tanto. Agora não pode deixar de fazer um investimento porque pensa que pode vir um vírus. Se calhar agora já pensamos, mas era impensável. Nunca ninguém admitiu há 3 meses ou há 4 que negócios que estavam feitos antes do fim do ano, não era agora. Estavam feitos antes do fim do ano. Com o empresário, tudo só faltava concretizar. A partir do momento do vírus que afetou, não foi só em Portugal, tudo ficou em suspenso e tudo... Mas, Presidente, não é possível ter um clube que não tenha que depender disso, nem de entrar na Liga dos Campeões? É possível, é não entrar. Se você disser tem que ter sustentabilidade económica para se precaver disso. Pois, a sustentabilidade económica passa por o clube tem as receitas e tem as despesas. Tem que moldar as despesas às receitas. E nós incluíamos, e bem, até agora, as receitas de vendas dos passos de jogadores. Agora, era impensável o que aconteceu. Mas isso é um risco. Olha, alguma vez nos seus investimentos ou na sua vida reservou, pensou tenho que pensar, pode vir um vírus. Os ativos dos jogadores são muito importantes, mas depois... Pode vir o vírus. O senhor foi a única pessoa que antes de vir o vírus já sabia que vinha o vírus. Não diga que o senhor é chinês. Não era aí que eu queria chegar. Eu estava a dizer que os jogadores
podem estar vendidos e a qualquer momento lesionarem-se. Eu estava a pensar, isso de facto é o ativo do clube. Não, se lesionarem, quando Isso é o ativo fizemos do negócios, clube. fazemos um seguro. Mas Fazemos um seguro e esse problema não é... o clube tem que estar sustentável na mesma, não é? Depende muito, hoje os clubes dependem da venda de jogadores. Não dependem da venda de jogadores, os clubes dependem de tudo somado, naturalmente. Agora, se vem o vírus e você deixa de repente de ter receitas de merchandising porque tem que fechar as lojas, receita do museu porque tem que fechar o museu, receita da bilhética porque não pode haver gente nos jogos, receita dos cativos, ainda pelo contrário tem que devolver algum porque deixou de haver jogos. É evidente que se calhar só o senhor que tem uma visão de antecipar as coisas, eu conhecia o Zandinga, é o novo Zandinga, só ser é que é capaz de fazer o projeto e dizer assim, atenção, pode vir um vírus da China. Eu tenho falado consigo antes, de certeza que tinha previsto. O vírus foi para todos, e pois foi. Os clubes todos. Pois foi, e os clubes estão todos ao sol. Não, claro, estão todos com os clubes são todos encantados, olha, estão todos tão bem que grandes clubes que nos tinham comprado esses jogadores tiveram que travar porque não podiam, porque também foram afetados. Por exemplo, essas vendas estão canceladas mesmo? Estão pelo menos suspensas. Estão suspensas e pelos valores que foram, muito dificilmente serão feitas. Isso não tenho a mínima dúvida, porque foi para todos. O futebol francês, e um dos jogadores era para a França que iria, viu suspenso o campeonato, os clubes ficaram sem as receitas, perderam as receitas da televisão, não têm capacidade para comprar. Presidente, outra das críticas que é feita tem a ver com os vencimentos da administração e com os prémios também que se pagou à administração. Acha que agora a distância, que foi um erro este ano, o pagamento dos prémios? Este ano não houve prémios à administração, nem há 2 anos. Fala-se nos prémios... Então é preciso esclarecer isso, porque a ideia que há aqui... Não há ideias, há o que as pessoas querem fazer passar por ser verdade, mas elas sabem que é mentira. Eu sou administrador do Futebol Clube do Porto desde 1999, portanto há mais de 20 anos, não é? Que eu me lembro, foram dados prémios à administração uma vez, e não foi porque a administração os pediu, foi porque a Comissão de Vencimentos determinou que era assim e estava nessa situação e foram entregues. Não é vir dizer demagogicamente, como eu li de um dos candidatos, o futsal custa 250 mil euros. O mínimo que custa, o mínimo para fazer frente ao Benfica Sporting, porque o orçamento deles é maior, são 2 milhões de euros. Qualquer um desses 2 clubes gasta mais do que isso. Portanto, vi dizer que o futsal custa 250 mil euros, se eu for jogar, se eu for jogar e mais meia dúzia de amigos, fazemos uma equipa de futsal. Mas o Futebol do Porto não pode dizer, vou fazer futsal com 250 mil euros e depois ser um bombo de festa, como terá que ser, para jogar com equipas que gastam 2 milhões, porque há jogadores que ganham mais. O Ricardinho, para vir para o Sporting, foi-lhe oferecido mais de 1 milhão de euros ao Ricardinho, e o Porto ia fazer futsal com 250 mil euros. Tem muito a ver, Sr. Pinto da Costa, com o facto de os associados verem o Sporting e o Benfica a duplicarem modalidades, feminino, masculino, e o Porto não. Mas eu não tenho... Não está no seu projeto de ter mais modalidades? Não está, porque isso é enganar as pessoas. E nos próximos 2 anos o Futebol Clube do Porto tem que fazer um grande esforço para manter as equipas que tem, nas modalidades que tem, com a competitividade que tem. Agora, vir dizer, eu vou fazer futsal, e 250 mil euros eu faço futsal, é mentira. É completamente falso. Não é possível. Ou é possível se juntarmos meia dúzia de pessoas, vamos jogar futsal, inscrevemos-nos no Porto e depois andamos aí a não ganhar no jogo. Isso comigo no Futebol do Porto não acontecerá. Para manter essa equipa competitiva e com este passivo e com os empréstimos obrigacionistas, fair play financeiro, não acha que o Porto vai precisar de um grande plano de recuperação económica?
Acha que vai ser possível manter essa competitividade nas equipas e ao mesmo tempo Acho que sim. fazer face a estas dificuldades financeiras? Acho que sim. Como é que o vai fazer, Presidente? Desculpe lá. Claro, mas, desculpe lá, agora acho que sim. Mas os sócios, Tá bem, obviamente, querem saber isso. Está bem, os sócios saberão isso. Agora, eu não posso, quando estou a fazer acordos com entidades financeiras internacionais e com multinacionais que querem sigilo, por exemplo, o naming do estádio, eu estou a negociá-lo, para mais perto do que se pode pensar, com uma empresa que não quer que se saiba, não é uma empresa portuguesa. Se fosse uma empresa portuguesa, a esta hora já sabia, porque já tinha havido fugas, não. Com uma empresa internacional que não quer publicidade, não quer que se saiba, que eu compreendo perfeitamente, como eu também não quereria, porque depois, no caso de não haver um eventual acordo, é um bocado desprestigiante estar interessado no naming e não conseguir por não satisfazer Todos têm as nossas falado condições. no naming, mas isso não chega para fazer face às dificuldades financeiras, para a recuperação. O naming é uma ajuda. É uma ajuda, mas também ninguém vai pensar, porque nós não vamos vender capital, de que vai chegar aqui um indivíduo e vai. E ele perguntar isso, está disposto a vender algum do capital da SAD a investidor estrangeiro? Não estou. Se estivesse, já tinha vendido. Eu não estou a falar no capital total, a maioria do capital, Se estivesse, já tinha vendido. Nem uma parte, Não. mesmo que o Futebol Porto fique com a maioria do capital. Não acha que o futuro dos clubes passa muito também pelo investimento estrangeiro? Pode passar, mas comigo não será a solução, porque eu não aceito isso. Agora, se for, no dia em que isso for indispensável, do Futebol Porto perder a maioria, eu estarei de acordo, mas não estarei como presidente do Futebol Porto. Em relação ainda, agora, àquilo que é o futuro do Futebol Clube do Porto e a forma como vai resolver estes problemas que o Porto tem e que, enfim, mantendo a competitividade da equipa, vai manter esta ideia que sempre teve de que os elementos da direção do clube serão os membros da SAD? Eu nunca tive essa ideia. Mas tem sido essa a prática? Não tem, desculpe, mas não tem. Não são os mesmos? Não são os mesmos. Então estou enganado. Não, por exemplo, olha, atualmente na administração, o Sr. Reinaldo Teles não faz parte da direção, o Sr. Engenheiro Rui Vieira de Sá não faz parte da direção e o Sr. José Américo Amorim não faz parte da direção. Portanto, não é absoluto. Agora, pode ser, não vou deixar, se eu tiver um elemento que eu preciso dele na SAD, no futebol, não é por estar no clube que eu vou deixar de usar. Se eu tenho, por exemplo, um Vítor Bahia na direção do Futebol Clube do Porto, eu não vou deixar, se entendermos, eu e ele, de que é útil na SAD, não vou dizer, olha, eu gostava que viesses para a SAD, mas não podes vir porque tu estás no clube. Isso é impensável. Pode haver elementos que só estão num, como elementos que só estão dois, porque o estatuto, tanto do clube como as leis que regem o estatuto da SAD, o permitem. Portanto, se eu entender que há um elemento que me pode ser útil nos dois lados, eu não tenho nenhum problema nisso. Estava a falar disso porque falava-se na eventual, até na carta que enviou aos associados, na eventual refrescamento até da direção da SAD ou do clube e da SAD também. Pelo que se vê da sua lista, mantém-se a sua equipa, é aquela equipa que anda consigo há muitos anos. Não sentiu necessidade de alterar isso. O senhor deve ter lido o Manuel Queiroz. Não. Porque o Manuel Queiroz é que defendeu essa tese. Aqui na carta que escreveu aos adeptos, além disso, impõe-se renovar os órgãos dirigentes do clube. Exato. E eu tenho 4 novos elementos na direção do Futebol Clube do Porto. E digo que deve ter lido o Manuel Queiroz, porque o Manuel Queiroz fez um artigo no jornal O Jogo em que diz que só entraram na minha direção, novos entrou o Sr. José Américo Amorim e o senhor, o responsável da área financeira, Paulo Mendes, do Banco Carregosa. Não reparou, nem achou que eram elementos novos, o Fernando Gomes e o Vítor Bahia.
mas isso ele é muito esquecido, anda lá com aquele clube de jornalistas desportivos, que é uma coisa importantíssima, que tem um sucesso fantástico, e não reparou, ele ainda não sabe, e o senhor também não, de que o Vítor Bahia e o Fernando Gomes já estava lá. Não estava lá, não, desculpe, não estava lá. Não estava lá, estava na SAD do Futebol Clube do Porto, no scouting, e nada tinha a ver com o clube, nada tinha a ver, porque é sócio. Agora, atualmente vai passar a ser, se for eleito, diretor do futebol jovem que pertence ao clube, é um novo elemento. Se o senhor acha... Não acho, estou-lhe a perguntar para esclarecer os sócios. Se o senhor acha, e os sócios acham, que em 11 elementos que tinha a minha direção, 4 são novos e que não mudei nada, é opinião. Olha, não, mudou, claro. É opinião. Estava-se a perguntar se depois a SAD eu julgo que o Manuel Queiroz, por exemplo, não viu isso porque anda distraído, porque não reparou ainda que o Vítor Bahia e o Fernando Gomes fazem parte da nova direção do Futebol Clube. O Vítor Bahia vai fazer a ligação com a equipa sénior. O Vítor Bahia vai estar ligado ao futebol. Em funções que serão determinadas se formos eleitos, e que, naturalmente, as primeiras pessoas a saber terão que ser os outros componentes das listas da direção do Futebol Clube do Porto e da SAD. Agora, ninguém vai pensar, naturalmente, que o Vítor Bahia que vai para tratar do ciclismo. Claro, não. Eu perguntava-lhe se invalida de alguma maneira, estou a perguntar-lhe, enfim, agora falo um bocadinho da minha ignorância em relação a isso, se não invalida o cargo de diretor do futebol. Invalida? Estou-lhe a perguntar não vai haver na mesma como existe hoje, o Sr. Luís Gonçalves para o diretor de futebol. Vai haver um diretor de futebol. Não é um cargo que se oponha a esse. Não tem nada. Era essa a dúvida que eu tinha e que não estava esclarecido. O Presidente promete agora uma cidade de futebol, não houve uma academia, é uma cidade de futebol. Em que é que consiste esta cidade de futebol? É possível, de facto, construir esta cidade de futebol, levar a cabo esta cidade de futebol? Eu penso que sim, se não pensasse não queria realizá-la. Agora, você sabe que também é o tal problema, tem que vir dizer, você sabe que quando, acontece com todos, mas sobretudo com o Futebol do Porto, quando nós dizemos o que queremos fazer e com quem estamos a fazer, logo aparecem a boicotar, seja o que for, boicotar. Portanto, nós estamos, creio que no bom caminho, temos um projeto já feito, um projeto que será aprovado, unicamente, como eu já disse, há problemas de licenças, problemas de ter que passar por assembleias... Mas o que é que o fez passar de uma academia para a cidade de futebol? Porque vi que há possibilidade, há espaço, temos que pensar em grande. Se não for tudo feito, pode-se fazer em fases. Não é? Agora não vou fazer uma academia que amanhã não pode passar a poder ser chamada uma cidade de futebol. Hoje é decisivo ter uma academia para um clube de futebol. É importante, é muito importante. Repare, o Futebol do Porto não tem academia, ponto. Mas o Futebol do Porto tem lançado talentos, tem tido resultados, é o único clube que nos últimos anos, bem recentes, conquistou um título europeu na camada jovem, portanto tem feito um trabalho fantástico. Agora, queremos melhor? Queremos, por isso é que o Fernando Gomes vai ter essa missão, vai ser o responsável número 1 do Futebol Clube do Porto nesse setor, aproveitando naturalmente tudo o que está lá de bem feito e mudando o que tiver que ser mudado, escolhendo pessoas capazes para reforçar a nossa equipa, porque queremos apostar realmente e sabemos que o futuro passa em grande parte por jovens. Agora, quando se vem dizer o Futebol do Porto foi campeão, só os jogadores portugueses, só os jogadores da casa. Não é verdade. Não é verdade. Nós, em 1987, quando vencemos o primeiro título europeu, tínhamos muitos jogadores portugueses. É verdade. Mas se verificar,
Os jogadores que foram decisivos, foram todos, porque numa equipa são todos decisivos. Mas quem foi? Foi José Molinar Zic, foi decisivo, foi o Celso, que era brasileiro, foi o Juari, foi o Máger, foi o Futre, que não era das nossas escolas, era das escolas de Pois Sporting. essa foi a prática do Porto ao longo de muitos anos. Claro, foi ganhando, a prática, agora, quem pensar, eu agora só vou ter jogadores da formação, nunca mais pode pensar em ir longe nas provas internacionais. Agora, o que é necessário é, há postos em que não temos jogadores suficientes, tem que ser ao estrangeiro. Pensar que não vai ser necessário ter jogadores estrangeiros é uma utopia. Vai manter essa aposta então. Deixe-me só falar da sua lista em relação a duas coisas. Primeiro, o Conselho Superior. Não acha que eu já li que tem demasiados nomes ligados à política? O senhor que sempre pugnou por não haver aqui uma confusão entre clube e política. E não há. Porque, olha, eu vou-lhe dizer, o meu conceito de política, para mim, um presidente de Câmara não é um político. Eu não posso considerar que o Dr. Rui Moreira, que é um político, então um político tem a idade que tem os anos que tem da dita política, e não é de partido nenhum. Então, mas se ele tivesse que querer ser um político, para mim um presidente de Câmara é um autarca. Agora, dizer com autarca, às vezes há políticos que vão para autarcas, mas o doutor Rui Moreira não é um político. Mas há lá outros nomes, mas não é nada contra, não é uma crítica, só estou a perguntar. Não tenho nada contra os políticos. Agora, o que eu tenho é contra os políticos que se assumem nos seus cargos como adeptos deste ou daquele. Por exemplo, para mim é inconcebível ver um doutor Mário Centeno, quando está tratado de um assunto seríssimo na Assembleia da República, como o Orçamento do Estado, dizer, temos que acelerar isto, que eu tenho que ir ver o meu Benfica. Isto é inadmissível. Eu não estou a ver o Dr. Moreira, o Presidente da Câmara de Gaia, dizer numa sessão que tenho que acelerar porque eu tenho que ir ver o meu Porto. E agora tenho que lhe perguntar, porque perguntei também aos outros, não há espaço para mulheres nas direções dos clubes? Se elas estiverem interessadas e quiserem... Eu olhei para a sua, acho que vi lá uma. Uma viu. Não há espaço para mais? Pode haver, podia haver ou não, mas não há nenhuma... Eu acho que quando se está a dizer meter mulheres, tem tantas mulheres, eu acho que isso que é ofensivo para as mulheres. Parece que as mulheres entram porque têm que entrar. Para mim, mulheres ou homens, como dirigentes, é absolutamente igual. Tem que ser competentes. É absolutamente igual. Têm que ser competentes e que vivam o Futebol do Porto. Eu acho muita graça dizer, já vi os candidatos a dizer, somos portistas, não sei o quê, não temos passado, porque nenhum tem experiência, nem nenhuma lista. Há uns que foram nadadores, que têm experiência, de natação. Mas só experiência, somos esportistas, temos a vontade, mas isso toda a gente tem vontade. Agora, deu-se um caso curioso, que me vieram alertar que não podia ser aceito. Eu disse, não, contactem o senhor, deixem pôr isso em ordem. São todos muito portistas, mas houve numa lista um candidato a um lugar que não pagava as cotas há 5 anos. Não pagava as cotas, quer dizer, esse senhor que não pagava as cotas há 5 anos, quer dizer que há 5 anos que não vai a nada do Futebol do Porto, nem ao futebol sequer, porque senão não tinha entrado. E só agora, depois de ter entregue a lista, ao verificarem os serviços, é que alertaram de que havia um indivíduo que não pagava cotas há 5 anos. E foi clarificado isso. Pagou. Mas, ó Presidente, não reconhece a estes dois candidatos, Nuno Lobo e Zé Fernando do Rio, alguma coragem? Porque, enfim, há outros que há muitos anos dizem enfim, não dizem, mas que são eventuais candidatos, mas não avançam. Há dois que são adeptos, estes são adeptos portistas também, são portistas como todos, sim. E tiveram essa coragem de avançar e de expor ideias também. Eu não vi muitas. Sim, mas não reconhece. A única coisa, eu vi as 2 entrevistas aqui no Porto Canal, e quando lhes perguntou o que é que eles tinham as ideias, era temos muita vontade e competência. Mas são sócios, têm legitimidade para se candidatar. Mas alguém questionou, claro que não. Isso em vez mas de não 2... reconhece mesmo assim alguma coragem? Não, reconheço tudo o que você quiser. Agora, não há em nenhum
nenhum deles, nem na lista de qualquer um deles, salvo os nadadores que têm experiência como praticantes, que tivesse a mínima experiência do que é o Futebol Clube do Porto. Alguns nem ao futebol vinham, porque senão não estavam 5 anos sem pagar cotas. Porque sem pagar cotas ao fim de 3 meses não se entra no estádio. Agora, isso, eu reconheço toda a gente que cumpra os 10 anos de sócio e tenha as cotas em dia, se pode candidatar. Agora, eu não gostava de ver, gostava de ver no Futebol Clube do Porto candidatos que dissesse, olha, este senhor tem experiência, já foi isto, este senhor acompanha o clube, este senhor, o senhor ontem perguntou a um candidato se ia às Assembleias Gerais e ele reconheceu que não. Quer dizer, então um indivíduo com 50 anos é tão interessado no clube que nunca veio a uma Assembleia Geral. Olha, eu tinha 16 anos e vi à primeira Assembleia Geral do Pavilhão, naquele sítio debaixo da bancada, onde mais tarde foi o Pavilhão. O pavilhão, não o pavilhão, não. Onde foi o Vox. Box. Onde foi o Vox, desde os meus 16 anos. Sim, E viu ali, quando apresentaram esta peça, disse que eu fui chefe de secção durante 10 anos, fui diretor das Amadoras 3 anos, fui diretor do Futebol Clube do Porto 4 anos. Não quer dizer que o ser candidato a presidente seja obrigatório ter passado isto anos. Agora, é evidente que para mim, que não conheço as pessoas, eu não conhecia, nem era obrigado a conhecer Claro. os candidatos, respeito muito, têm todo o direito a ser candidatos. Agora, indivíduos que chegam aos 50 anos nunca foram a uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, é porque não têm interesse em acompanhar a vida do clube. Presidente, em relação a isso também, se me puder responder num minuto, estamos a acabar o tempo. Falou em 4 possíveis nomes de candidatos e um deles até disse, em relação a Rui Moreira, que se avançasse, o senhor não avançava. Não acha que é uma pescadinha de rabo na boca? Porque estes, normalmente, candidatos como eu, dizem que enquanto o senhor lá estiver, não avançam. Sim, mas obviamente que sem poder dar garantias, porque eu já várias vezes tive decidido a não continuar e depois por isto e mais aquilo tive que continuar e com todo o gosto, mas é óbvio que o Dr. Rui Moreira sempre disse, e o André Vilas Boas também disse, e disseram-me a mim, que Enquanto se eu você lá me... estivesse, não iam. Como? Enquanto vocês lá estivessem, Que não se eu me avançavam. candidatasse, que fizeram até questão, ambos, de subscrever a minha candidatura, como o António Oliveira o fez igualmente. Portanto, subscrever a minha candidatura. Agora, é óbvio que eu estou convencido e espero, porque também tenho o direito se for vivo, viver alguns anos a poder gozar a vida e o Futebol Clube do Porto sem preocupações, sem ter que estar quase 24 horas Não definiu que este próximo é o último, se ganhar as eleições. Porto, eu julgo que sim. E naturalmente, acha que é o último seu mandato, eu penso se que ganhar? Sim, será. Agora, não estou a garantir, porque a gente nunca sabe, mas mal do Futebol Clube do Porto, se nenhum dos candidatos que pode ser, que têm capacidade para o ser, se não se assumirem, aí já não há desculpa. Agora, estou convencido que qualquer o Rui Moreira, o Dr. Rui Moreira, o André Vilas Boas, o António Oliveira, embora tenha dito agora que nunca será, mas isto pode mudar. Podem mudar as condições, é evidente que eu ficaria super descansado e feliz, porque tinha a certeza que ia poder ver sem responsabilidades o Futebol Clube do Porto na senda de triunfo. Presidente, vou-lhe dar um minuto para se virar ali para aquela câmara, para aquela, se quiser dispor desse minuto, só para convencer os adeptos dos associados eu não a votarem em tenho si. convencer os adeptos a nada. Os adeptos conhecem-me, sabem o que era o Futebol Clube do Porto antes de eu assumir a presidência, sabem o que foi o Futebol Clube do Porto, sabem o que eu quero do Futebol Clube do Porto. Eu só peço aos adeptos uma coisa, é que votem. Venham dar um sinal de vitalidade da força do Futebol Clube do Porto e que votem. E que pensem bem no que fazem e que se lembrem, que leiam a bola.
Leiam a bola e vejam quem é que a bola não quer que seja o presidente do Futebol Clube do Porto. E depois cheguem à conclusão, leiam a bola de hoje, leiam se calhar a da manhã, todos os dias, e vejam, a bola não quer este presidente. Quem é que eles não querem? E depois de chegarem à conclusão, vejam que quem a bola não quer é quem eles acham e é quem se calhar é mais importante que seja o presidente do Futebol Clube do Porto. Eu não queria ultrapassar os 45 minutos e espero não ultrapassar se me for breve nas respostas, que Sim, isto já sim. não tem muito a ver com as eleições, mas tem a ver de facto com uma entrevista do Presidente do Benfica. Este conflitualidade que o Benfica mantém-se, aliás é comum aos 3 candidatos ao Porto, mas hoje o Presidente do Benfica disse que o senhor dizia uma coisa hoje e outra amanhã e responsabilizou o Porto por aquilo que é o mala-tchau. E como é da atualidade, queria aproveitar a sua oportunidade aqui só para, não sei se quer responder isso ou não. Eu vi ontem um candidato que nem dizia o nome do Benfica, não tem problema nenhum em dizer o nome do Benfica, só me custa dizer o nome do Benfica se ele ganhar ao Porto, de resto não tem problema nenhum dizer o nome do Benfica. Então dizia uma coisa engraçada, em tempos proposto que eu fosse presidente, que me iria propor a presidente honorário, que eu já sou desde 86, e disse que uma das primeiras coisas a fazer era cortar relações com o Benfica. As relações com o Benfica estão cortadas há muitos anos. Não há hipótese de as reatar. Da minha parte não, mas estão cortadas há muito. As pessoas têm que distinguir uma coisa. Mas eu estava-lhe a falar concretamente das declarações de Vieira hoje. Eu não vi, mas está-se a referir a quê? Em relação à continuidade de Pedro Proença na Liga, diz que o senhor dizia uma coisa hoje, outra amanhã. Não, eu digo sempre a mesma coisa. E o que tenho para lhe dizer, eu digo sempre a mesma coisa e não me esqueço de como estava a Liga quando entrou o Dr. Pedro Proença e não me esqueço e sei como está a Liga hoje. Como é evidente, não vou em golpes para tentar a meio, depois do caminho desbravado, com o pretexto de que escreveu uma carta ao Presidente da República, agora já não se pode escrever, agora é crime. É crime. As toupeiras não é crime. Mas é crime um indivíduo escrever ao Presidente uma carta ao Presidente da República. E o Mala-Tchau dizia que veio do Porto. A Mala-Tchau... Consegue em meio minuto, Presidente? Não sei. Só para não ultrapassarmos muito tempo. Então, quando quiser cortar, corte. Não me faça perguntas. Não. A Mala-Tchau, contaram-me isso, e até vi num noticiário qualquer solto essa afirmação, e eu fui saber o que era a Mala-Tchau. Sabermos o que é a Mala-Tchau. E explicaram-me que a Mala-Tchau foi uma denúncia que foi depois comprovada pelos acusados de que havia jogadores do Rio Ave e de outro clube qualquer que vieram testemunhar na própria judiciária ou no tribunal que tinham sido contactados para perder os jogos em que iam defrontar o Benfica. Eu sinceramente nem sabia que era o Mala-Tchau. Mas se alguém denunciou, se o senhor Presidente do Benfica diz que foi o Porto que denunciou, tem que chegar a duas coisas. Denunciar irregularidades como essa, de que uma denúncia de que há jogadores que confirmaram, pelo menos confirmaram que foram contactados, subornados para perder os jogos, mostra, primeiro, que é crime denunciar essas fraudes e mostra-se realmente que o Presidente do Benfica continua a ter toupeiras muito eficientes, porque até consegue descobrir o que se calhar ninguém descobre, é quem é que faz as denúncias anónimas. Olha, eu não sabia, nem sei de nada, mas ele consegue, com as toupeiras que tem, descobrir quem são quem são aqueles que fazem as denúncias anónimas. Portanto, só mesmo para terminar, este conflito de palavras com Manuel José era necessário? O Manuel José, ao referir-se daquela maneira ao Fernando Gomes, mostrou uma baixeza, uma vileza sem par e sem qualificação. Sem par e sem qualificação. Depois, a partir daí, eu disse o que tinha a dizer, que foi considerado correto, e a prova disso é que a RTP, onde o Manuel José cometeu essa indignidade, repito, essa
estação televisiva, que foi RTP, transcreveu a minha resposta ao Manuel José. Porquê? Não foi para me defender a mim, foi porque também se sentiu incomodado com a vileza com que o Sr. Manuel José tratou o assunto e se referiu ao Fernando Gomes. Porque o Sr. Manuel José, para falar do Fernando Gomes, devia pôr-se de pé. Devia ter vergonha e pôr-se de pé. Ele, naturalmente, que tem um mérito. O Mário Wilson dizia que qualquer treinador se sujeitava, arriscava a ser treinador do Benfica. Campeão, pelo menos. Campeão do Benfica. E ele sabia porquê. Já naquele tempo era assim. O Sr. Manuel José conseguiu uma coisa inédita. Esteve 6 anos no Benfica e no Sporting e pode-se gabar que foi o único treinador que conseguiu não ser campeão no Benfica. É assunto encerrado. É assunto encerrado. Não, é de tal baixeza que o Sr. Manuel José pode espernear, pode naturalmente, que terá sempre o acolhimento do jornal A Bola, até para a primeira página, pode dizer o que quiser. A vileza que ele teve mereceu a resposta, a nossa resposta, e não tem mais resposta nenhuma. Que fique com a bola, que tenha a bola como mentora, que tenha a bola como aconchego, que estão muito bem um para o outro. Presidente, muito obrigado Nada. pela sua presença aqui. Boa sorte para as próximas eleições. A vitória sua ou dos outros 2 candidatos será a vitória, pedir desculpa, se me permite também, aos 2 outros candidatos. Aumentei aqui um bocadinho o tempo, porque havia aqui estes 2 temas de atualidade, mas sobre o que foi as eleições o tempo foi estritamente cumprido. Estão entrevistados os 3 candidatos. Muito boa noite. O Porto vai a eleições sábado e domingo.